Paz do Senhor a todos. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé para nós fazermos a leitura bíblica, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 1, dos versículos 15 ao 22. Êxodo, capítulo 1, dos versículos 15 ao 22. Todos acharam? Amém, né? Então vamos ler. Diz o seguinte: as parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Deus da glória, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua voz. A Tua presença já é notória e nítida neste lugar, Senhor. Que Tu possas falar conosco nesta noite, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar, meus irmãos. Estou muito feliz por estar ministrando hoje a palavra de Deus. Para mim é um motivo de grande alegria compartilhar um pouco do que eu sei a respeito da palavra de Deus com os irmãos. E essa passagem é uma passagem que nos últimos dias ela tem falado muito ao meu coração. Nós vemos que nos capítulos 41 até o capítulo 50 de Gênesis, nós vemos a história de José. José era um jovem temente a Deus e ele decidiu permanecer firme nos caminhos do Senhor, até que Deus o honrou no Egito e lhes deu a posição de governador. E acontece que ele pediu para que a sua família, seus irmãos, seu pai, fossem morar no Egito. E aconteceu que Faraó lhes deu honra, lhes deu posições, e eles passaram a fazer parte daquele reino. Porém, já em Êxodo, no capítulo 1, nós vemos que depois da morte do outro rei Faraó, se levantou um outro faraó, um outro rei, que não conhecia a José e que não tinha laços de gratidão com esse rei. E Faraó, meus irmãos, era um título dado para os monarcas do Antigo Egito. E aqui nós vemos que a Bíblia ela não menciona o nome desse rei Faraó, que está aqui no capítulo 1. E essas parteiras, Sifrá e Puá, elas exerceram um grande papel nessa sociedade egípcia naquela época. Acontece que o povo hebreu, antes da morte de José e do outro rei Faraó, eles viviam bem. Mas com a ascensão desse novo rei do Egito, aconteceu o quê? O povo passou a ser subjugado, o povo passou a ser oprimido, o povo passou a ser escravizado. E lhes colocaram um pesado jugo de escravidão. A Bíblia fala que quanto mais eles sofriam, mais o povo crescia. Quanto mais oprimidos eles eram, mais fortificados e mais fecundos o povo hebreu se tornava. E aí Faraó começa a ficar preocupado. O que é que ele fala? Ele chama as duas parteiras, Sifrá e Puá,
que provavelmente elas representavam um contingente maior de parteiras hebreias. Provavelmente elas fossem aqui as que lideravam. E acontece que essas duas mulheres, elas não obedeceram o decreto de Faraó. A Bíblia diz que elas temeram a Deus. Elas preferiram honrar a Deus a seguir o decreto de Faraó. E o que nós vemos aqui? A Bíblia diz que esse rei Faraó se levantou com muita tirania. E qual era o medo dele? O medo dele era que os meninos hebreus crescessem e ameaçassem o povo egípcio, mas era uma ameaça militar. Ele tinha medo que esses meninos crescessem e liderassem talvez uma revolução dentro do reino e oprimisse os egípcios e tomasse o poder. Então, na mente dele, ele tinha que mandar matar os meninos. E qual foi a resposta dessas parteiras? A resposta delas parece um tanto engraçada, mas foi a resposta que Deus deu a elas. E por meio dessa resposta, muitos meninos hebreus foram poupados da morte. O que elas disseram? Mas Faraó, as parteiras hebreias, nós que somos parteiras hebreias, não dá tempo de nós chegarmos lá, porque as mulheres hebreias são tão fortes, são tão vigorosas, que quando nós chegamos lá, elas já estão segurando o bebê nas mãos. Olha só, não parece engraçado? Mas foi a resposta que Deus deu a elas. E aí Faraó toma outra medida. O que foi que ele disse? Se vocês virem os meninos hebreus sobrevivendo, joguem esses meninos no Nilo. Por quê? Provavelmente para morrerem afogados ou para serem comidos, abocanhados pelos crocodilos do Nilo, que é um animal, um predador muito implacável e muito feroz. E quando esses meninos caíssem, eles seriam provavelmente estraçalhados e mortos. Mas a Bíblia diz que elas, as parteiras, Sifrá e Puá, no meio de um decreto de morte, elas decidiram gerar vidas. Elas decidiram propagar o decreto de Deus. Como assim, Mirles? Aquelas mulheres, elas criam na vinda do Messias. E se os meninos hebreus fossem exterminados, como é que o Messias viria? E Deus já estava preparando o caminho do Salvador. Por que é que Faraó queria que somente as meninas vivessem? Porque elas seriam assimiladas à cultura egípcia, provavelmente como servas ou então como esposas dos egípcios. Mas os meninos deveriam morrer. Irmãos, e é nesse contexto que nasce um homem, um menino, chamado Moisés. E Deus estava guardando Moisés da morte. Porque a história de Moisés e a história do livro de Êxodo é uma história de redenção. É uma história de libertação. É uma história que aponta exatamente para Cristo. Olha só como isso é glorioso. Moisés, a Bíblia diz aqui no capítulo 2 de Êxodo, que Moisés nasceu forte. Ele era um menino muito bonito. E a Bíblia vai dizer em Hebreus 11, que quando os pais de Moisés olharam para ele, os pais de Moisés perceberam que ele não era uma criança comum. A Bíblia diz que Moisés parecia uma criança extraordinária. E Deus já estava falando no coração dos pais de Moisés que ele seria o libertador do povo hebreu. Olha só como isso é poderoso, meus irmãos. Deus estava guardando e preparando o caminho de Moisés. E o que significa Sifrá e Puá? O nome Sifrá significa ser justa ou bela. E o nome Puá significa esplêndido. E o significado dos nomes dessas duas mulheres está muito ligado ao que elas fizeram. Porque o que elas fizeram foi um ato de justiça, foi um ato de beleza e foi um ato de esplendor. Foi um ato de brilho. Porque no meio das trevas, elas propagaram a luz de Deus. E elas não deixaram que aqueles meninos hebreus fossem assassinados. Já pensou? Milhares e milhares de bebês sendo mortos
assim que já nasciam, sem direito a ampla defesa, sem direito a um contraditório, inocentes. Eles morreriam simplesmente por morrer. Mas Deus estava preservando não só o caminho de Moisés, mas também o nascimento do próprio Cristo. Glória a Deus. E o que nós vemos aqui? A Bíblia fala em Atos 7,19, na defesa de Estevão, que foi o primeiro mártir da história da igreja cristã, que Moisés tinha uma aparência extraordinária. Assim como também em Hebreus 11:23, Moisés entra como um dos primeiros heróis da fé do Antigo Testamento. E meus irmãos, por causa da obediência de Sifrá e Puá, a Bíblia diz que Deus lhes concedeu família. Deus lhe deu esposo e filhos. Para que elas pudessem ser abençoadas por Deus, havia um preço. E qual era o preço? A obediência. Porque aqueles que amam a Deus, aqueles que amam a lei de Deus, obedecem a Deus. E foi exatamente isso que essas duas grandes mulheres fizeram, Sifrá e Puá. A Bíblia diz em Hebreus 2,15, em Filipenses 2,15, que nós devemos nos tornar puros e inculpáveis diante de uma geração perversa e depravada. A Bíblia diz que nós temos que reluzir, nós temos que mostrar o brilho de Cristo, assim como as estrelas brilham no universo, nós temos que mostrar a glória de Cristo nas nossas vidas. E meus irmãos, nós vemos que o diabo não queria que Moisés nascesse. E ele fez de tudo para destruir a vida de Moisés. Moisés passou 3 meses sendo guardado pelos seus pais, até que não se pôde mais esconder o menino. E o que foi que a mãe de Moisés, Joquebede, fez? Colocou o menino num cestinho e deixou nas águas do Nilo, porque eles tinham a esperança de que alguém iria achar o menino. E aí, quem acha o menino? A filha de Faraó. E aí, Miriam, a irmã de Moisés, observando tudo, disse assim: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia? E ela, sim, pode chamar. E Deus estava guardando Moisés da morte. Olha só. Nós vemos, meus irmãos, que em Mateus 2, do 13 ao 23, há uma história muito semelhante à história de Moisés. E essa história é a história do nosso Salvador, a história de Jesus. Durante o seu nascimento, a Bíblia fala que os reis magos, eles foram adorar esse menino, que era Jesus. E provavelmente eles eram astrólogos, magos, e eles foram ali guiados talvez por um fenômeno ali das estrelas do universo, e eles perceberam que aquela estrela anunciava a vinda do Salvador do mundo. E eles começaram essa peregrinação. E acontece que eles passam por onde? Por Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles veem quem? O rei Herodes, Herodes o Grande. E os magos perguntam assim: onde está o rei dos judeus, o recém-nascido rei dos judeus, para que nós possamos adorá-lo e render-lhe honras? E aí a Bíblia diz que Herodes fica alarmado, Herodes fica apavorado. E ele pergunta assim: onde está esse rei dos judeus? Onde está esse menino para que eu possa adorá-lo? Mas a Bíblia fala que a intenção de Herodes não era a de adorar Jesus, mas a de matar Jesus. Porque esse rei Herodes o Grande, a história conta que esse homem tinha paranoias. Para ele tudo era conspiração. Ele mandava matar pessoas até da sua própria família. Então, ele já estava idealizando matar o menino Jesus, o recém-nascido Jesus. E ele diz assim: olha, mas vocês podem passar por aqui de volta para dizer onde ele está, para que eu possa adorar esse menino. Olha só o que a Bíblia vai nos dizer em Mateus 2, do 13 até o 18. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe. Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar um menino para o matar.
Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Mas Deus não permitiu que Jesus fosse morto antes da hora. Meus irmãos, o diabo sabe quando Deus vai usar pessoas. E ele fez de tudo para destruir tanto Moisés, o libertador do povo hebreu do Egito, quanto para destruir Jesus. E nós vemos aqui uma comparação muito messiânica. Porque assim como a saída do povo hebreu do Egito simbolizava a libertação da escravidão, a morte de Jesus na cruz também simbolizava a libertação da escravidão, mas a libertação da escravidão do pecado. E Jesus veio exatamente nos trazer essa liberdade. Meus irmãos, quando nós olhamos para isso, nós vemos que por mais que Satanás tente destruir os planos de Deus, ele não vai conseguir. Porque a Bíblia diz que a sentença dele já está dada. Ele já está condenado. Ele pode tentar, mas ele não consegue. Porque a palavra de Deus nos diz em Jó 42, 2: Bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Glória a Deus. Nenhum dos planos que Deus preparou para nós podem se frustrar. Porque Deus, meus irmãos, já havia selado a missão de Moisés. Assim como Deus já havia selado a missão de Jesus. E nada poderia impedir o que Deus havia escrito para a história do seu povo. Nada poderia impedir os desígnios de Deus. Aquele que tem a sua mão governando a história da humanidade. Aquele que conhece a nossa vida antes que nós venhamos a existir. Aquele que nos chama pelo nome. Aquele que já escreveu a nossa história. Aquele que preparou o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que cumpre exatamente o que diz. A Bíblia diz em Hebreus que é impossível que Deus minta, porque com Cristo está a verdade. E, meus irmãos, a verdade não é um conceito, não é uma ideia. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Essa pessoa é o nosso Salvador. E Ele é a palavra da vida. E Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é o pão, Ele é a porta. Ele é a nossa salvação e a nossa redenção. Assim como Deus libertou o povo hebreu do Egito por meio da redenção, Deus também nos libertou por meio da redenção com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E, meus irmãos, por mais que o homem queira envergonhar os filhos de Deus, por mais que o diabo queira envergonhar os filhos de Deus, por mais que decretos malignos queiram envergonhar os filhos de Deus, jamais envergonharão. Porque o nosso Deus sempre levanta pessoas na história. Deus levantou para guardar a vida de Moisés, primeiro, Sifrá e Puá, depois Joquebede, depois o pai de Moisés, depois Miriam e depois a própria filha de Faraó.
Para Jesus, Deus usou os magos. Deus usou Maria e José e também usou um anjo, para que esses meninos fossem preservados e cumprissem a missão que Deus havia determinado para eles. E, meus irmãos, o que é a redenção? A redenção antigamente era quando um escravo estava ali no jugo, na servidão, e vinha uma pessoa e comprava a liberdade daquele escravo. Foi exatamente o que Jesus fez por nós. Ele comprou a nossa liberdade. Ele rasgou a cédula do pecado, a cédula da morte. Ele aniquilou os pecados. Ele nos deu vida para que nós pudéssemos gerar outras vidas. Glória a Deus. Sifrá e Puá estavam cheios da vida de Deus. Por isso que elas geraram vidas. Os magos estavam cheios da vida de Deus. Assim como José e Maria estavam cheios da vida de Deus. Por isso que eles foram usados para preservar vidas. E nós podemos ver aqui em Hebreus também. Eu gosto muito do livro de Hebreus, porque nós vemos aqui a fidelidade de Deus com o seu povo. Hebreus 11, 23. Diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e não ficaram amedrontados com o decreto do rei. O que nós vemos aqui? Não podemos ficar amedrontados por causa de leis injustas. Não devemos ter medo por causa de decretos injustos, mas devemos ousar cumprir a vontade de Deus. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Porque, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porque considerou o vitupério de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Moisés já cria que o Messias viria. A Bíblia diz que ele contemplou o vitupério de Cristo. Ele contemplou o martírio de Cristo e ele olhou para o galardão. Ele olhou para a glória futura. A Bíblia diz que Moisés era instruído em idiomas, em cultura, em linguagem. Ele sabia de muitas coisas, afinal, até os 40 anos, ele permaneceu na corte egípcia. Mas ele, cumprindo o propósito de Deus, o chamado de Deus, recusou ser chamado de egípcio. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Contemplou a glória futura de Cristo. E ele preferiu sofrer com Cristo a usufruir os prazeres transitórios que o pecado oferece. Glória a Deus. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Glória a Deus. Licença aqui, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que nos preserva. Por mais que leis malignas, por mais que pessoas injustas queiram destruir os propósitos de Deus para nós, nada disso pode atrapalhar o que Deus já determinou para nós. Deus nos chamou para gerar vidas. A Bíblia diz em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E foi exatamente isso que Sifrá e Puá fizeram. Foi exatamente isso que José e Maria fizeram. Eles preferiram não obedecer às leis dos homens.
Eles preferiram seguir aquilo que Deus havia determinado para eles. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos lições de obediência. Nós vemos lições de vida. Nós vemos lições de pessoas que ousaram seguir a vontade de Deus. Por mais que os sinais parecessem estranhos, por mais que as perseguições fossem grandes, por mais que o mal tentasse assolar, mas essas pessoas preferiram sofrer porque haviam contemplado o mistério da crucificação de Cristo. Porque haviam contemplado a glória futura de Cristo. E meus irmãos, em João 14:15, Jesus vai dizer: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Você ama a Deus? Então obedeça a Deus. Você diz que obedece a Deus, então você ama a Deus. E essa obediência não é uma imposição, mas é um princípio divino. Eu obedeço a Deus porque eu amo a Deus. E nós vemos aqui que no decorrer da história, não só na história do povo hebreu, não só na história da igreja cristã, nós vemos que o diabo já fez de tudo para destruir o povo hebreu e a igreja de Cristo. Mas Deus sempre levanta homens e mulheres dispostos a ousarem cumprir a sua vontade. Irmãos, eu li um livro de uma missionária que se chama Cornélia Ten Boom. Já falei para as irmãs aqui no círculo de oração. E essa missionária, que ficou conhecida como Corrie Ten Boom, ela nasceu na Holanda e ela viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ela e a família dela, a família Ten Boom, decidiu ajudar o povo judeu. Então, eles começaram a realmente se arquitetar com a resistência antinazista e eles decidiram salvar esse povo. Tanto a Corrie como a família dela eram cristãos, eles temiam a Deus. Então, eles decidiram começar a guardar esses judeus. E no quarto dele, na casa deles tinha um quarto, e esse quarto se chamava o refúgio secreto. E aí acontece que, já no final da guerra, em 1944, eles foram denunciados para a polícia secreta nazista, que se chamava Gestapo. E essa polícia chegou lá e bateu na porta e disse assim: aqui mora os Ten Boom, polícia secreta nazista. Eles entraram. E aí viram: vocês são crentes? Tem muitas bíblias aqui. Vocês são cristãos, né? Por que é que vocês não se submetem ao regime nazista? E o pai da Cornélia Ten Boom, o irmão Casper Ten Boom, respondeu assim: porque a Bíblia diz que eu devo temer somente a Deus. E segundo, eu honro a rainha da Holanda. E eu não vou compactuar com o regime de morte. E assim eles foram levados para o campo de concentração. Muitas pessoas da família da irmã Cornélia faleceram, inclusive o pai e a irmã dela. Mas ela sobreviveu para contar a história. E depois que ela sobreviveu, ela começou seu ministério missionário aos 53 anos de idade. E pregou pelo mundo todo até os 85 anos de idade. E já no final da vida dela, perguntaram assim: irmã Cornélia, por que você fez isso? Ajudou tantos judeus? E ela disse assim: sabe por que eu ajudei tantos judeus? Porque o meu Salvador, Jesus, também era um judeu. E eu não poderia deixar de ajudar a menina dos olhos de Deus. Eu não poderia deixar de ajudar o povo de Deus. E, meus irmãos, Deus honrou a fé da irmã Cornélia. Ela recebeu uma honra pelo Estado de Israel, que se chama o Prêmio Justos entre as Nações, que são dados para pessoas não judias, no caso gentias, que ajudaram a salvar vidas dos judeus na Segunda Guerra Mundial. E até hoje tem lá um memorial dela no Museu do Holocausto. Como Deus é fiel. Porque assim como Cifrá e Puá, assim como José e Maria, assim como os magos, ela ousou cumprir a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Deus.
E quando se fala de inferno aqui, não se fala só do espaço físico, mas se fala aqui de demônios, fala-se do diabo, fala-se de principados, potestades, pessoas que muitas vezes são usadas como agentes de Satanás. Fala-se de ideologias malignas. Mas por mais que demônios, potestades, principados, pessoas malignas, ideologias batam contra a igreja permanece firme. Porque antes da história da humanidade, Deus já havia lançado a rocha secular, a rocha que é Cristo Jesus. E nós estamos firmados na rocha da história. Nós estamos firmados em Cristo Jesus e Ele é a rocha da história. E pode homens injustos, reis, imperadores, governadores se levantarem contra o povo de Deus. A palavra de Deus permanecerá e a igreja de Cristo não será destruída. Porque Deus tem o controle do mundo, do universo na palma da sua mão. Glória a Jesus. Meus irmãos, há um outro livro que se chama O Livro dos Mártires. Se os irmãos quiserem conhecer sobre a história cristã, as perseguições da igreja primitiva, os missionários, leiam esse livro. Esse livro, ele conta que as mortes que os cristãos da igreja primitiva sofriam eram tão violentas, tão cruéis, mas quanto mais o povo era perseguido, mais a palavra de Deus crescia. Quanto mais o povo era subjugado, mais o evangelho de Cristo se propagava, mais a igreja crescia. E há mais de 2000 anos a igreja do Senhor Jesus prevalece. Glória a Deus. Meus irmãos, o que me chama a atenção é que Deus, Ele cuida daquilo que é seu. E isso eu aprendi com o meu avô. Os irmãos mais antigos conhecem o irmão Antônio Evangelista Lino. Meu avô, que foi pioneiro aqui nessa casa de Jardim Guanabara, né, que fundou ali, ajudou a fundar a igreja da Pierre Luz. Meu avô hoje tem 81 anos de idade. E quando foi, agora na Semana Santa, a gente foi para lá, né, para passar uns dias lá com ele. Lá em Mundaú. E aí, nós participamos de evangelismo com as crianças, teve vigília, foi uma bênção. E no último dia, ele sempre pega alguém para conversar, né? E lá estava eu e ele começou a conversar comigo. E aí, ele começou a me fazer perguntas jurídicas, e depois foi para a Bíblia. E aí, ele começou a me contar alguns testemunhos dele. E alguns testemunhos dele, de todos os testemunhos que ele me contou, houve 3 testemunhos que me tocaram muito o coração. E aí ele disse assim: minha filha, deixa eu lhe contar a minha história, um pouquinho dela. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar. Porque minha mãe era pobre, não tinha nada. E aí eu precisei trabalhar, comecei a trabalhar na pesca artesanal. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu sofri um naufrágio. E aí eu fiquei com medo. Mas lá tinha um pescador que era muito experiente, ele me ajudou. E ele disse assim: evangelista, segure na tábua, você não vai morrer, você não vai afundar. E ele disse que chegou em terra firme, né, mesmo sendo devagarzinho. E ele falou assim: minha filha, naquele dia eu devia ter morrido, mas Deus não deixou. Depois ele me contou outro testemunho. Ele disse que um dia ele vinha de uma obra missionária, porque ele é evangelista 2 vezes, no nome e no ministério. E aí ele falou assim: um dia eu vinha dirigindo, eu tinha um Jeep nessa época, ele me contou. E aí eu vinha com os irmãos e não sei como, mas o carro capotou na estrada. Houve uma série de capotamentos. Ele teve um traumatismo craniano. E aí ele disse assim: naquele dia eu devia ter morrido, mas Deus não deixou. Porque Deus estava cuidando de mim. E o outro testemunho que ele me disse, que me marcou muito, foi que ele disse que um dia havia chegado na capitania dos portos para regularizar algumas coisas da lancha, fazer alguns pagamentos, né, porque ele pescava de forma artesanal.
E aí ele disse assim, do nada eu caí e desmaiei. Eu estava tão cansado que eu caí, desmaiei, acordei com o pessoal em cima de mim. Evangelista, acorda. E ele, hã? E ele falou assim, minha filha, naquele dia eu devia ter morrido. De tudo que eu já passei, eu já devia ter morrido. Mas Deus não deixou, porque Deus tinha uma obra comigo nessa cidade. Ele falou assim, minha filha, às vezes não tem ninguém para evangelizar comigo. Mas toda tarde eu saio. E toda tarde uma pessoa aceita Jesus. Para a glória de Deus, meus irmãos. E ele falou assim, olha, eu não tenho muito estudo. Eu aprendi a ler com a Bíblia quando eu me converti. Mas Deus, Ele tem cuidado de mim. Ele olhou para mim bem firme. Naquela hora eu senti a presença de Deus. Só conversando, só ouvindo os testemunhos dele. E ele disse assim, minha filha, Deus cuida do que é seu. Você quer ter alegria? Obedeça a Jesus. Você quer ter prazer de viver? Obedeça a Jesus. Porque mesmo que você esteja passando por dificuldades, Jesus vai estar com você. E Deus cuida daquilo que é seu. Assim como Deus cuidou de Moisés, assim como Deus cuidou de Jesus, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E Ele já escreveu, meus irmãos, a nossa história. Agora, para que essa história se cumpra, nós temos que estar no centro da vontade dEle. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. E nós aprendemos hoje várias lições de obediência. Em Provérbios 10, 7, a Bíblia nos diz que a memória dos justos é abençoada, é preservada. Mas o nome dos perversos cai em podridão. Sifrá e Puá foram tão importantes para a história do povo hebreu que elas tiveram seus nomes escritos no livro de Êxodo. Faraó não teve o nome escrito. Faraó só colocaram o título do monarca, ele era um faraó. Mas o seu nome não entrou lá, em Êxodo 1. Mas o nome delas entrou para a história. Entrou para a história de mulheres que decidiram não se corromper com o sistema. Deus chama hoje homens e mulheres que decidiram não se corromper com o sistema. O sistema do mundo, o sistema das ideologias, o sistema do esfriamento espiritual. Deus hoje chama homens e mulheres para pregar com fé e com convicção a sua palavra. Deus chama pessoas para falar como vozes proféticas para a humanidade. Meus irmãos, quando nós olhamos para a crucificação de Jesus, já para finalizar, nós vemos em Mateus 27, 37, que a intenção dos romanos era totalmente rir de Jesus. É tanto que colocaram lá, este é o rei dos judeus, já em tom de deboche. Mas mal sabia Pilatos que ele estava sendo usado para propagar que Cristo era o Salvador. Por quê, Mirles? Em João 19, do 19 ao 22, nós vemos que essa placa, este é o rei dos judeus, foi escrita em 3 idiomas. 3 idiomas. Quais eram os idiomas? Hebraico, latim e grego. E o hebraico, meus irmãos, era o idioma dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus. Era o idioma dos homens que entendiam de religião, do povo ali de Israel. O latim, na época, era o idioma do Império Mundial. Qual era o Império Mundial? Era o Império Romano. E o grego? O grego era o idioma dos intelectuais, daqueles que estudavam, que buscavam conhecimento, o idioma dos filósofos. Olha só. E Deus estava ali usando aquela frase, que para os romanos parecia um deboche, para propagar que Cristo era o Salvador. Ele é o Rei. Glória a Deus. Ele é o Rei. E aquele Rei triunfou sobre a cruz. Triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre a maldição. E nos deu a vida. Assim como o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho,
Assim como o povo de Israel foi liberto da opressão do Egito em direção à terra prometida, Jesus nos libertou da opressão e da escravidão do pecado. E nós estamos caminhando em direção à terra prometida. Glória a Deus, que é a pátria celestial. Nós estamos caminhando em direção aos céus, porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos na terra. E vai chegar um dia em que todos nós alcançaremos a terra prometida. Porque por mais que nós sejamos pecadores, Jesus nos libertou do pecado. E a escravidão do pecado já não nos oprime mais. Porque agora nós estamos debaixo do sangue de Cristo. E somente o sangue de Cristo pode libertar o homem de seus pecados. Não é pelos próprios méritos, mas é pelo vitupério de Cristo. Hoje, meus irmãos, Deus nos chama para que nós olhemos não para as circunstâncias. Está difícil? Está. Todos nós passamos dificuldades. Mas por mais estranhos que os sinais pareçam, por mais estranhas que as situações sejam, continue firme e focando no alvo que é Jesus. Porque no final de tudo, o Senhor nos coroará depois da batalha. Assim como Deus, Ele nos chama, e assim como depois de uma guerra, os soldados são premiados e condecorados, os soldados de Cristo também serão premiados e condecorados com a coroa da vida. Com o galardão. Hoje, Deus chama pessoas que queiram fazer a diferença. Assim como Cifrá e Puá. Assim como Maria, assim como José. E Deus chama pessoas para preservar outras vidas. Porque Deus está preparando pessoas. Ele está nos preparando para que nós possamos ser porta-vozes dele neste mundo caído. Amém?